Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje teremos aula de anatomia do sistema digestório, aula número 13. O sistema digestório é um conjunto de tubos em que a função basicamente é de processar o alimento, seja sólido, seja líquido. E esse processamento se dá de forma química e mecânica. Nós apresentaremos a sua divisão, então, os componentes principais anatômicos que são responsáveis pela captação, pela trituração do alimento, pela ensalivação do alimento, pela condução, o transporte do alimento desde o início desse canal, chamado canal alimentar, que é na boca, situada na cabeça. Então, podemos observar que as regiões em que se localizam os órgãos da digestão, chamados de canal alimentar, começa na boca, ou seja, na cabeça, continua-se no pescoço, na cavidade torácica e na cavidade abdominopélvica. Esse sistema, portanto, é formado não só pelo canal alimentar, mas também por estruturas anexas ou órgãos anexos, denominados de glândulas salivares. Além das glândulas, também se localizam nesse sistema os dentes, ainda ao nível da cabeça. Aqui aparecem os principais dentes, chamados de incisivos, caninos, pré-molares e molares. Essa orientação, essa disposição dos dentes dos incisivos até os dentes molares se faz em sentido medial ou a partir do plano mediano até o plano lateral e posteriormente também. Então, os dentes são os órgãos responsáveis por triturar o alimento e reduzi-lo a partículas que sejam assimiladas na forma de nutrientes em todo o restante do canal alimentar. Esse processo de absorção também faz parte da digestão. Então, a quebra dos alimentos até partículas solúveis ou assimiláveis pelo organismo já se inicia no estômago. E então notamos estruturas acima do estômago, superiormente, chamada a parte supradiafragmática, e do estômago e a parte final do esôfago para baixo é a parte infradiafragmática. Então a parte abdominal do esôfago, o estômago e os intestinos. Além das glândulas salivares, que se localizam também na cabeça, existem outras glândulas anexas, que aqui não aparecem nessa imagem, denominadas de fígado, que também são infradiafragmáticas, pâncreas também. O fígado e o pâncreas são glândulas exócrinas, pois produzem enzimas digestivas, que vão processar esse alimento e facilitar a sua absorção posteriormente no trato intestinal. Então nós falamos em trato como um conjunto também dessa parte infradiafragmática, juntamente com o estômago, chamado gastrointestinal, trato gastrointestinal ou TGI. As glândulas salivares serão vistas a priori e são glândulas exócrinas e produzem uma secreção parcialmente mucosa e parcialmente serosa. A mucosa é rica em proteínas e a serosa é rica em água. E essa secreção, além disso, tem sais, tem substâncias, tem enzimas que vão iniciar a digestão dos carboidratos, até convertê-los em partículas que são assimiláveis pelo organismo, denominadas de glicose, sacarose, e essas moléculas são as mais simples. A glicose é a mais simples de todas, a partir da digestão do carboidrato.
Essa digestão, então, ocorre a partir da captação do alimento na boca, formada pelos lábios superior e lábio inferior, e posteriormente, na cavidade oral, vamos encontrar também um outro órgão de capital importância na digestão, na movimentação do alimento e ajudando também na ensalivação desse bolo alimentar, que é a língua, órgão já conhecido de todos nós. A língua tem na sua composição uma musculatura estriada esquelética, tanto extrínseca como intrínseca. Essa musculatura, principalmente a intrínseca, ela não se fatiga, então ela está sempre em atividade sem entrar em processo de fadiga ou se fatigar. Outro músculo que não se fatiga ou não se cansa é também o miocárdio, que já foi visto na aula anterior do sistema circulatório. Além dos músculos estriados esqueléticos, também existe na composição no canal alimentar de músculo liso, essencialmente a partir do esôfago, desde o seu terço médio distal, é formado por uma musculatura lisa. A musculatura proximal aqui do esôfago, ela é musculatura estriada esquelética, porque ela é contínua com a musculatura da faringe, que também faz parte do canal alimentar. Então aqui está representado esse canal alimentar na porção supradiafragmática, acima do diafragma, pela faringe, que já comentamos, formada por 3 segmentos, superiormente a parte nasal da faringe, depois a parte média da faringe, chamada de orofaringe, ou parte oral da faringe, e a parte inferior à orofaringe, chamada de laringofaringe, ou parte laríngea da faringe. Distalmente à faringe teremos então o esôfago, que está relacionado posteriormente a traqueia e os brônquios, que são estruturas que estão localizadas ao nível da cavidade do tórax. E além disso temos a laringe superiormente, e que está em relação anterior à faringe também, e ao início do esôfago. Sendo que a cartilagem cricóidea também produz ela comprime o esôfago na sua porção proximal, produzindo uma constricção, que é a constricção cricóidea, que vai dificultar a passagem do alimento. Então, a luz do esôfago, onde passa o alimento, seja líquido ou sólido, ele precisa ter um trânsito mais aberto. E através do processo de deglutição, a musculatura contraindo e relaxando de forma alternada, dá então prosseguimento à condução do bolo alimentar pelo esôfago até chegar ao estômago. Depois, se continuar esse bolo alimentar, por uma série de canais enovelados chamados de intestino, e de calibre, inicialmente de calibre menor, em relação a essa outra porção chamada de intestino grosso. A porção fina, o intestino fino, é chamado intestino delgado, e a porção mais distal, que é bastante calibrosa, onde é um diâmetro bem maior, é chamada de intestino grosso. Aqui está representado maior parte aqui do colo transverso, foi seccionado nessa porção do intestino grosso, para se observar de uma forma bastante simplificada o intestino delgado, que é subdividido em duodeno, proximalmente em duodeno, a parte média chamada de jejuno, e em seguida o íleo, que constitui a porção final ou distal do intestino, e se abre na parede da primeira porção do intestino grosso, denominada de ceco. Ceco
antigamente denominado século. Além do século, nós vamos ver as demais porções do intestino grosso, além do apêndice vermiforme, que parece uma pequena cobra, que está aqui, ó, essa estrutura aqui. Apêndice vermiforme, na verdade, tem um formato de um verme, em forma de verme, então vermiforme. E o intestino grosso, então, ele é menos flexuoso, ou sofre menos dobras do que o intestino delgado, que produz uma quantidade grande de dobras ou flexões. Então aqui, continuando o intestino grosso, que eu falei do colo transverso, depois nós vamos ver o segmento distal do intestino grosso, que vai em direção ao plano mediano na cavidade pélvica, e aí vai formar um órgão chamado de reto. Reto, exatamente no eixo crânio-caudal do plano mediano, que vai terminar se abrindo no canal anal, uma estrutura muscular de músculo liso e estriado esquelético, que se abre na forma de um orifício denominado ânus, que tem por função a expulsão do alimento após a absorção de nutrientes. Então, esse alimento não tem mais valor para o organismo, ele precisa ser eliminado na forma de fezes. Essas fezes já são sendo formadas em todo o intestino grosso, com o processo de reabsorção da água, principalmente. Enquanto que no intestino delgado ocorre o final da digestão, assimilação de nutrientes para a formação do quilo, né? E esse bolo, então, esse bolo alimentar segue até o intestino grosso, como eu mencionei. Nós vamos falar, então, de cada estrutura parte a parte, começando pela boca, começando pelas estruturas, inclusive pelos dentes, que são também outros órgãos anexos, juntamente com a língua. Deixa eu dar uma... Isso. Continuando, então, a língua, ela está visível na vista anterior, esta região aqui chamada de dorso da língua. Em uma criança, aqui normalmente, né, nós vamos ver uma língua no vivente, que aparece toda rosada e aparece cheio de bastante umedecida, essas áreas brilhantes, aqui corresponde a saliva que umidifica a língua. Essa saliva é proveniente das glândulas salivares, tanto maiores quanto menores, nós veremos adiante. E também uma série de estruturas que formam pequenas saliências, uma grande quantidade de saliências aqui, chamadas de papilas linguais. Essas estruturas que forram a mucosa da língua. Então, internamente a língua contém uma musculatura e externamente a túnica mucosa, túnica esta contínua com a mucosa que reveste também a cavidade oral. Então, além da língua, nós podemos observar que os lábios superior e inferior, que se abrem e fecham, e acompanhar o contorno dos lábios superior e inferior, juntamente com a comissura dos lábios, que é o canto da boca, elas formam a rima oral, ou rima bucal. E a partir dos lábios superiores, posteriormente, tanto ao superior quanto ao inferior, vê-se um conjunto de dentes. Os dentes são órgãos mineralizados, ricos em minerais como cálcio e outros, né, que também fazem parte dos ossos. Só que internamente os dentes também apresentam uma região ricamente vascularizada, que é a polpa do dente. Então, por fora existe a dentina, o cemento, e também o esmalte que reveste os dentes, que tem a função protetora desses órgãos. Como se trata de uma criança, aqui a dentição dessa criança em torno de 20 dentes, ou seja, 10 na arcada inferior e 10 na arcada superior. E posteriormente são os dentes chamados de dentes
de leite, popularmente, ou dentição decídua, que é substituída a partir a partir da puberdade até os 18 anos, até os 20 e poucos anos, ou 24, substituída totalmente aí por uma dentição permanente. Essa dentição permanente, ao todo, são 32 dentes, 16 na arcada superior, 16 na arcada inferior. Cada dente será visto, então, apresenta toda uma formulação, uma numeração específica para cada arcada. Metade superior é igual a metade superior e a metade inferior numericamente iguais. Então, na língua, nós podemos observar, além do dorso, também a margem lingual, ou margem da língua, e a ponta voltada para os dentes incisivos, aqui, tanto inferiores quanto superiores. Essa ponta é chamada de ápice do dente, e o assoalho da língua, ápice da língua, né? Não falei, então, voltada para os dentes incisivos, ápice da língua, e a margem inferior da língua aqui, ou melhor, abaixo da margem da língua, o assoalho lingual. Nesse assoalho se abrem ductos de glândulas salivares denominadas de sublingual, sublinguais e submandibulares, certo? Então esses dentes, essas glândulas são os salivares maiores, além de uma outra glândula salivar que eu já comentei na inervação que é inervada pelo glossofaríngeo, que é a glândula parótida, cujo ducto parotídeo se abre ao nível da coroa do segundo molar superior. Segundo molar superior, se abre o ducto parotídeo, que lança a maior parte da secreção, também é uma glândula a mais volumosa de todas as glândulas salivares maiores. Além das glândulas salivares maiores, existe um número bastante considerável de glândulas salivares menores ao nível de gengiva, de lábios e de língua, e também da parede da bochecha interna, parede interna da bochecha e do palato, também se distribui ao palato duro e palato mole. Porque todas essas estruturas da cavidade oral são revestidas pela mucosa, exceto os dentes. Então, todas as demais estruturas gengivas, onde os dentes também estão implantados, e não somente a gengiva recobre, então, tanto a mandíbula quanto a maxila, né? Então, aqui temos um revestimento todo mucoso, que são onde existe um grande número de glândulas salivares menores, glândulas essas inervadas pelo sétimo par craniano, que é o facial, que também, através do nervo intermédio, que também inerva as glândulas salivares menores. Então, observe que nessa vista aqui anterior, nós teremos que a rima bucal, aqui está a cavidade oral está exposta, e existe o primeiro espaço localizado entre os dentes, as gengivas e os lábios, tanto superior quanto inferior. E esse espaço, onde se abre, é o chamado vestíbulo da boca, onde se abre o ducto parotídeo. Enquanto que o outro espaço, o segundo espaço, atrás do vestíbulo da boca, compreendido também pelas duas arcadas dentárias, superior e inferiormente, e respectivas gengivas, é chamado de cavidade oral, ou cavidade própria da boca, né? Ou cavidade da boca propriamente dita. Então, o vestíbulo da boca é anterior, e a cavidade onde se situa a língua é a cavidade própria da boca, ou cavidade oral propriamente dita. Feito, então, esse reconhecimento aqui no paciente, no vivo, né, nós podemos observar também que o processo da mastigação, da apreensão dos alimentos, ou da captação dos alimentos, da movimentação, da trituração, da ensalivação dos alimentos, e também da adequação da temperatura dos alimentos pelas estruturas aqui, onde o alimento vai estar em contato, né? Esse alimento não pode estar excessivamente quente, ele precisa ser uma temperatura próxima à temperatura corporal, e todo esse processo de movimentação do alimento é auxiliado pelos movimentos da mandíbula
que se articula com o osso temporal, formando a ATM, ou articulação temporomandibular, aqui. Então, existe um par de ATMs, de articulações temporomandibulares, que abaixam ou deprimem a mandíbula e elevam a mandíbula. Quando eleva a mandíbula, cerrando os dentes e ajudando a comprimir também o alimento no interior da cavidade oral para que ocorra o processo da deglutição. Então, aqui, na tomada do alimento, na captação do alimento, participam aqui músculos que contornam os lábios, que é a musculatura facial, né, parcialmente. É a musculatura esfinctérica, chamada de orbicular da boca. E auxiliado, essa musculatura aqui também, movimentando os lábios, fechando a rima oral, é auxiliada por um músculo chamado de bucinador, que está em verde. Então, esse músculo par, que é o bucinador aqui, olha. O bucinador empurra o alimento, distribuindo entre os dentes para fazer não só a incisão do alimento, mas a perfuração e o esmagamento dos alimentos, juntamente com o músculo masseter, que cerra os dentes, fecha a mandíbula, fecha a boca. O masseter não aparece aqui. Então, aqui é o músculo da expressão facial. Bucinador é um complexo muscular. Bucinador, orbicular da boca e os músculos radiados que se inserem no orbicular da boca, que tem parte labial e parte marginal. Então, aqui nós temos que considerar também que nesse processo há a liberação contínua da saliva pelas glândulas salivares. E um dos principais elementos da saliva é a amilase salivar e a pitialina, que fazem então o processo da digestão do amido até transformar partículas como sacarose e depois, posteriormente, mais simples, componentes, a glicose, que vai ser absorvida pelo organismo já ao nível do estômago e depois dos intestinos. Essa ensalivação também permite com que o alimento seja então devidamente umidificado para que possa percorrer posteriormente o faringe e o esôfago. Na faringe vão existir também, atualmente, os pesquisadores descobriram que existe uma glândula salivar tubária, ou ao nível do tórax tubal, ou tubário, ali na porção inicial da faringe. Então, esse achado é um dos achados mais recentes dessas glândulas que não há descrição dela nos livros de anatomia atualmente. Então, é chamado glândulas tubárias, glândulas salivares. Provavelmente são glândulas que fazem parte desse conjunto chamado salivares menores. O alimento ele precisa ser digerido também sob a ação do fígado, através da sua enzima principal do fígado, que é a bile. Aqui observamos em vista anterior o conjunto fígado, as vias bilíferas, representada aqui por uma bolsa onde a bile vai ser armazenada e também eliminada quando houver necessidade, para fazer o processo de emulsificação da gordura. E essa emulsificação ocorre no intestino delgado, aqui na sua primeira porção, chamada de duodeno. Então, aqui temos aqui uma parte do intestino, a primeira porção do intestino distal ao estômago, que é o duodeno. Ela tem uma forma de uma letra C, como podemos observar aqui, ou seja, ela tem esta parte, a primeira parte cranial, depois de uma flexão, depois uma parte descendente, uma parte horizontal. Então, a parte superior, né, depois a parte vertical, inferiormente, aqui há uma flexão, depois faz-se a parte horizontal, depois continua-se do duodeno, continua-se com o jejuno, através da flexura duodeno-jejunal. Então, o jejuno é a maior alça intestinal do intestino delgado, o jejuno. E a diferenciação do duodeno, jejuno e o íleo se faz de uma forma mais científica, mais criteriosa,
na ciência através de cortes histológicos, onde a mucosa de cada um desses segmentos do intestino delgado pode ser melhor observada, então, para diferenciar as 3 porções do intestino delgado. Além do fígado, que é essa glândula que produz a bile, armazena na vesícula biliar e lança essa secreção por meio de canais chamados de ductos bilíferos, extrahepáticos aqui, embora existam também intrahepáticos. Então a bile, seja proveniente dos lobos do fígado, caminha por um ducto hepático comum e que essa secreção vai ser enviada através do ducto colédoco à segunda parte do duodeno aqui, ó. Então se abre aqui o ducto colédoco, que se associa também ao ducto pancreático, que é o ducto principal, que conduz a secreção exócrina do pâncreas, chamada de suco pancreático. E pode existir, geralmente existe um ducto pancreático acessório também, que se abre independentemente do ducto ou do ducto pancreático, que está aqui, se abre superiormente na mucosa duodenal, logo acima. E quando se abre tanto o ducto pancreático principal, mais o colédoco, que forma a ampola hepatopancreática, as duas formam essa ampola que se abre aqui na papila maior do duodeno, papila duodenal maior. Quando se abre o ducto pancreático acessório, logo acima, vai produzir uma elevação chamada também de papila duodenal menor, ou papila menor do duodeno. O pâncreas, além da secreção exócrina que eu mencionei, ela produz também uma secreção endócrina, né? 2 secreções endócrinas bastante conhecidas, que é a parte endócrina do pâncreas, da região denominada ilhotas pancreáticas, né? Antigamente falavam ilhotas de Langerhans. E essas secreções endócrinas são chamadas de insulina e glucagon. Ambas, a insulina e o glucagon, atuam no processo de metabolismo da glicose, tanto no fígado como em outros órgãos, como a musculatura. E de forma que essa glicose, sob a ação da insulina, ela passa do sistema da circulação sanguínea para ser armazenada no fígado, por exemplo, na forma de glicogênio. E esse glicogênio também vai ser metabolizado para ser relançado novamente à circulação sanguínea através sob a ação do glucagon. Nós falaremos em seguida, então, começando que a digestão ela se inicia na cavidade oral. Aqui foi excessivamente aberta, os lábios superior e lábio inferior foram afastados com esses aparelhos, aqui os afastadores, onde se pode observar o teto da cavidade oral, anteriormente a arcada superior, que se articula com a maxila, com as maxilas, direita e esquerda, inferiormente a arcada dentária mandibular, ou inferior, né? Então estão aqui, ao todo a dentição completa, 32 dentes, aqui que nós veremos dente por dente. E a região que eu mencionei, o vestíbulo da boca, que está toda escurecida, essa região vestíbulo da boca, e posteriormente a região que é a cavidade própria da boca, cavidade oral, né, da cavidade oral. E as estruturas aqui revestidas pela membrana mucosa, pela túnica mucosa aqui, formando os arcos. Então esses arcos ou arcadas aqui são denominados de palato glosso anteriormente e palato faríngeo. Palato glosso, aqui mais aqui exatamente, palato glosso porque está unido a língua ao palato, é uma prega
músculo membranácea ou miomembranácea, né? E outra prega miomembranácea posterior é chamado de arco palatofaríngico ou palatofaríngeo. Ambos os arcos ou pilares musculares, eles delimitam uma escavação aqui, chamada de fossa tonsilar, onde vai estar alojada em cada lado, como podemos ver, em cada lado onde tem a fossa tonsilar, vai estar alojada aqui a tonsila palatina, popularmente a amígdala palatina. O arco palatofaríngeo aqui também, ela se fecha, forma um estreito da garganta, chamada de istmo das fauces, juntamente com o arco palatoglosso. E aqui o arco palatoglosso também se continua no plano mediano, é uma projeção ímpar móvel, também miomembranácea, denominado de úvula palatina, e todo o restante da arcada aqui é o véu palatino. Tem uma musculatura chamada tensor do véu palatino. A úvula palatina e o véu palatino constituem então o palato mole. Portanto, é um palato que é formado por túnica mucosa externamente e musculatura estriada esquelética internamente. Palato mole. Anteriormente ao palato mole, vamos encontrar a maior porção revestida por mucosa, chamada de palato duro. E esse que é o teto da cavidade oral, onde se abrem também as glândulas salivares menores, ou glândulas palatinas. A cavidade oral, se fizer um corte também sagital mediano, é possível observar aqui superiormente a maxila, a arcada superior parcialmente aqui, e a arcada inferior, onde está a mandíbula também seccionada. Este conjunto aqui, além da língua que nós vemos aqui, todo o corpo da língua, o ápice e a margem lingual direita, desta vista lateral da cavidade oral, o assoalho da língua, a mucosa também que reveste a musculatura desse assoalho da língua, que fecha também o ar, a base da mandíbula, que fecha, tampa. Então, uma musculatura, o músculo milioide, o músculo digástrico, que são músculos, como já vimos, supraioideos. Entre essa mucosa e essa musculatura, o miloioide e o genioide e o gênio grosso também, lado a lado, vai existir um par de glândulas salivares maiores, denominadas aqui submandibular, essa que apresenta um ducto submandibular, que se abre também embaixo da língua no assoalho, na região da cavidade própria da boca. Aí temos outra glândula superiormente à submandibular e medialmente também, que se abre junto ao freio da língua, que é uma prega que havia mostrado ali, até naquela criança de boca mostrando a língua, o assoalho, dava para ver uma prega lá, que é o freio da língua, o frênulo lingual, frênulo da língua. A palavra frênulo é diminutivo de freio, essa projeção aqui. Então, paralelamente ao freio da língua, abre-se numerosos ductos da glândula sublingual. Aqui, olha aqui, ó, a glândula sublingual, atravessada aqui pelo ducto submandibular, a glândula submandibular. Portanto, né, ilustrando essa imagem aqui sem a legenda, e aqui se abrindo no assoalho da cavidade oral, a submandibular e os ductos da glândula sublingual. Existe uma prega também chamada de franja, uma franja pregueada aqui ao nível do assoalho da língua também, onde se abrem independentemente cada um desses ductos sublinguais. Vê-se que essa massa de glandular aqui é formada por ácinos, por um conjunto de células que responsáveis pela secreção da saliva, pela produção, também pela sua direcionamento da saliva por meio desses ductos.
O ducto submandibular ele é único, mas ele corre paralelamente, ou ele corre junto com o da glândula submandibular do outro lado. Aí se junta no plano mediano, ao lado do frênulo lingual, e se abre independentemente por um ducto único, ou se funde por um ducto único que se abre embaixo da língua, embaixo do ápice da língua, próximo ao plano mediano. Aqui outra glândula que não está esquematizada nesse desenho é a glândula parótida. Veja aqui também uma glândula acinosa, formada por numerosos pequenos lóbulos, minúsculos lóbulos, e esses lóbulos apresentam seus ductículos microscópicos que convergem para um ducto maior, macroscópico, que é o ducto parotídeo, que se abre no vestíbulo da boca, como eu mencionei, lá na arcada superior ao nível do segundo dente molar superior. Dente molar superior. Através de uma carúncula submandibular, uma carúncula na mucosa. Carúncula é o que é isso? É uma elevação arredondada aí que corresponde ao local de abertura, que é visível também quando se afasta aqui os lábios e o dente, e aqui a secreção salivar é enviada aqui, a secreção serosa e mucosa da parótida, no vestíbulo da boca. É importante também lembrar que esse ducto parotídeo, ele se abre e perfura o músculo bucinador, até chegar à mucosa, onde vai se abrir na carúncula, ali na submucosa. Mas pode ter também glândulas parótidas acessórias no trajeto dessa glândula aqui. Pode ocorrer isso também, né? Então, células acinosas que se distribuem aqui isoladamente, a sua secreção também vai se misturar ao ducto parotídeo até perfurar o músculo bucinador. Feito, então, essa observação aqui das glândulas salivares, a parótida, portanto, vemos ela nessa dissecação. O ducto parotídeo, saindo pela margem anterior da parótida, a relação da parótida anteriormente ao pavilhão da orelha externa, e podemos ver a relação da parótida com a musculatura, que é o músculo masseter, onde a parótida, a glândula, repousa sobre esse músculo masseter, e podemos observar que existe a artéria temporal superficial aqui e a veia temporal também acompanhando a artéria. Junto com esses vasos ainda observamos a ramificação do nervo facial aqui. Então, formando aqui um arco anastomótico, um plexo de nervo, né? Plexo. E o nervo facial atravessa a parótida, mas não inerva a parótida. Ele vai para a glândula submandibular e a sublingual. Sendo que a sublingual está pintada aqui em verde, né? Vê-se a língua aqui, o ápice da língua voltado à face posterior, ou a face oculta aqui, né, dos dentes incisivos, os dois dentes incisivos, o chamado central e lateral, e o ápice encostando nos dentes incisivos superiores, permitindo observar aqui o assoalho da língua, a face inferior da língua aqui, e essa prega mediana aqui chamada de frênulo lingual, ou frênulo da língua. O frênulo, a função é frear os movimentos da língua, exatamente isso. De tal forma que algumas pessoas, algumas crianças principalmente, elas podem ter um excesso desse tecido de modo a produzir a língua presa, que dificulta a fala. Para resolver esse problema da língua presa, ou daquela fala que se torna uma fala meio embolada, né? É necessário fazer uma cirurgia, um recorte aqui, fazer um pequeno pique aqui no frênulo da língua para liberar essa língua, a sua movimentação que seja mais livre em torno da cavidade oral.
Reparem também que o ducto parotídeo, como eu mencionei, está perfurando aqui o músculo bucinador, que foi seccionado aqui, além do osso da mandíbula, também seccionada, para observar músculos no assoalho da língua, né? Que eu mencionei, o milioide, tem outros, o gênio ilioide e o gênio glosso. O gênio glosso está aqui. Então, o io glosso também é outro músculo que sai aqui que se origina aqui do osso ióide, né? Onde também tem os músculos estilo ióide e o músculo digástrico, aqui o digástrico e aqui o ventre, o tendão do estilo ióideo. Músculos estes supraioideus. Aí mostramos a glândula sublingual aqui, podemos observar com numerosos ductos se abrindo no assoalho da língua, e aqui também a glândula submandibular que acompanha a margem inferior da mandíbula, no corpo da mandíbula, né? É próximo aqui também ao ângulo da mandíbula. Então pega toda essa área aqui da mandíbula, a glândula submandibular. Junto com a glândula submandibular, vê-se aqui a artéria facial e veia facial. A artéria é ramo da artéria carótida externa, enquanto que a veia tributária da veia jugular interna, né? Veia facial aqui. Da mesma forma, como naquela vista aqui, nós temos uma vista lateral esquerda, aquela outra vista lateral direita, onde observa-se aqui o músculo masseter, já apresentado na aula de miologia da cabeça para vocês, músculos da mastigação, masseter temporal, a relação do músculo masseter com a glândula parótida, os ramos aqui do nervo facial que se destinam na região temporal, ramo temporal, os ramos zigomático, ramo bucal, zigomático, bucal e ramo também marginal da mandíbula, né? Acompanhando aqui, e o ramo cervical também mais inferior. Está faltando aqui o ramo auricular posterior, mas ele não aparece nessa dissecação. As mesmas glândulas salivares são evidentes aqui, a glândula submandibular, são as salivares maiores, a parótida, ou as parótidas direita e esquerda. As duas submandibulares direita e esquerda são maiores, são glândulas salivares maiores, e a glândula sublingual também, sublinguais direita e esquerda, são salivares maiores, e todas as demais são glândulas microscópicas distribuídas em sobre a mucosa da cavidade oral, inclusive as glândulas tubárias, que eu mencionei lá, foram descobertas recentemente como glândulas salivares. Não temos uma vista agora das glândulas tubárias, evidentemente, aqui nessa peça, né, nesse material. Os dentes superiores, da arcada superior, então contamos de medial para lateral e posteriormente nós observamos do centro, a partir do próximo do plano mediano, os dentes incisivos superior e inferiormente, 2 incisivos superiores, 2 incisivos inferiores, um central e um lateral. Veja que a ponta do dente superiormente do dente, chamada de coroa, ela é mais pontiaguda, ela permite ela faz aqueles movimentos de cortar o alimento, tem uma margem de corte maior, mais aguda, bem como os incisivos superior e inferiormente, incisivos laterais. Aí teremos aqui os dentes caninos. Dentes caninos são mais desenvolvidos nos carnívoros, nos mamíferos, nos felinos, nos canídeos, são bem mais desenvolvidos, não é? E canino superior, canino inferior. Essa porção do dente aqui é chamada de raiz, como temos aqui, todos os dentes apresentam a parte exposta, não recoberta pela gengiva, que é a coroa, a transição entre a raiz e a coroa, chamada de colo do dente, e a raiz do dente que está implantada nos alvéolos dentais, formando a articulação
dento alveolar ou golfose dento alveolar. As raízes, primeiro, elas são unituberculadas, então apresentam somente uma porção, que é a raiz aqui, né? Aí ela se divide formando duas projeções aqui, olha. Então, raiz bífida, depois tem uma raiz única aqui, são os dentes, esses dentes são chamados de pré-molares, de número 1 ao número 2. Então, primeiro, segundo premolar superior, primeiro, segundo premolar inferior. Aí a coroa apresenta também tuberculada. Essas são as chamadas cúspides, que eu mencionei, que não tem nada a ver com a válvula, as válvulas do coração, não é? Mas são chamadas, onde tinha tricúspide, bicúspide, nada tem a ver. Mas especificamente cúspide pertence à coroa do dente. Então as cúspides elas tornam dentes mais regulares e as faces mais alargadas para permitir o processo de mastigação, ou melhor, de esmagamento do alimento. Então temos duas cúspides, ou até 3 ou 4 ou mais cúspides. Quanto maior o dente for, mais volumoso, a coroa do dente for mais volumosa. Então aqui teremos em seguida aos pré-molares, os dentes molares, os dentes da moagem, por isso chamado molares, superior e inferiormente. Então em vista, uma vista assim inferior, não dá para ver as 3 cúspides aqui nos molares inferiores, mas aqui superiormente observamos 3 divisões, né? São a raiz triradicular, vamos dizer assim, né? 3 raízes é triradicular. Molar superior, primeiro, ou também inferior. O molar segundo molar superior, segundo molar inferior, terceiro molar superior e terceiro molar inferior, que pode variar de 2 a 3 também divisões na própria raiz. Cada raiz ela apresenta um canal no seu interior onde transitam vasos e nervos, né? Então, para tratamento de canal é utilizada esta região aqui para fazer o quê? A destruição, a denervação dos nervos superiores que caminham pelo nervo, pela divisão do trigêmeo, chamada de nervo maxilar, ou inferiormente pelos nervos mandibulares se distribuindo, se ramificando, formando os nervos alveolares, né? Que vão passar pelos alvéolos, se distribuindo a cada uma dessas radículas, dessas divisões da raiz. Então, aqui temos um desafio, né? Não vou responder, evidentemente, onde está uma numeração utilizada pelo pessoal da odontologia, né? Então são detalhes que a gente vê que a coroa dos dentes aqui em vista superior, nessa arcada superior e na arcada inferior. Veja só as cúspides bem evidentes nos molares, menos evidentes nos 2 pré-molares, sendo que o último molar superior ou inferior é o chamado dente do siso ou serotino com S, tá? Esse é o famoso dente do siso, que lá pelos 24 anos, 25 anos, ele está bem evidente e às vezes é necessário fazer a sua remoção cirúrgica. Meu filho, por exemplo, já com 18 anos, agora completado recentemente, ele teve que fazer cirurgia de remoção do dente do siso, que estava encavalado aí pela presença dos dentes molares 1 e 2, né? Que muitas vezes perturbam a arquitetura do próprio dente, ou esse dente também perturba a arquitetura dos dentes vizinhos. E é necessário muitas vezes fazer remoção cirúrgica, além dos problemas de cárie dental que pode levar também a problemas nas raízes dos dentes. Então aqui, logicamente, estão os dentes incisivos. Aqui temos uma hemiarcada superior direita, uma hemiarcada inferior direita, depois uma hemiarcada superior esquerda e uma hemiarcada inferior esquerda, superior e inferior. Então, como são ao todo 32 dentes, existem 8 dentes em cada hemiarcada, que são pareados, não é? Então, tanto superior quanto inferiormente
totalizando aí numa dentição adulta, dentição permanente, né? Caracterizando a dentição permanente. Passamos agora ao próximo órgão, que é a língua. A língua, ela apresenta regiões. Aqui é o nível da vista superior da língua. Podemos observar o dorso da língua, as estruturas, essas elevações chamadas de tonsila lingual na parte posterior da língua, separado da parte anterior da língua, chamada por uma estrutura denominada de sulco terminal da língua. Esse sulco que parece uma letra V invertido para baixo. Então apresenta-se aqui um sulco terminal à esquerda e um sulco terminal à direita. E a convergência desse sulco terminal se faz nessa fossa denominada de forame cego, né? Então, a divisão entre raiz da língua, parte posterior, chamada de parte faríngea da língua, se faz pelo esse sulco terminal. No plano mediano, existe um outro sulco da língua chamado de mediano, que está aqui, menos evidente do que o sulco terminal. E na mucosa lingual toda avermelhada aqui, como podemos observar, em peças a fresco, no vivo, né? Nós observamos que a sua superfície toda ela é forrada por papilas, algumas são quase que microscópicas, só dá para ver com lupa ou com microscópio a sua morfologia. As menores papilas e as mais numerosas, em forma de fio, são chamadas filiformes. Então são amplas, numerosas e distribuídas amplamente em todo o dorso da língua e margem da língua. Papilas filiformes. Essas papilas, elas respondem pela sensibilidade geral da língua. Estão a cargo, por exemplo, do nervo trigêmeo, essa sensibilidade geral da língua, bem como uma parte também da língua, do terço posterior, que é inervado pelo glossofaríngeo, também com sensibilidade. A sensibilidade, no caso do glossofaríngeo, é a sensibilidade gustativa, da gustação. E a sensibilidade geral de toda a língua se faz ao nível das filiformes, pelo nervo trigêmeo, especificamente o nervo mandibular do trigêmeo. Dentre as papilas, que são, então, juntamente com as filiformes, as mais numerosas, existem distribuídas variavelmente e de forma mais aleatória aqui no dorso da língua, próximo aqui à região do corpo, mais próximo em cada metade da língua, bastante espalhadas, as papilas fungiformes, que significa que tem forma de fungo, fungiformes em forma de cogumelo. E são papilas que têm função também de gustação. E as outras papilas com função de gustação menos numerosas, um número bastante variável, de 7, 8, até 9, até 11 papilas, 10, 11, são chamadas de papilas circunvaladas. Essas aqui que se alinham anteriormente ao sulco terminal da língua, papilas circunvaladas. Então é muito importante o processo da gustação nessas papilas circunvaladas, antigamente denominadas de caliciformes, elas chamadas de caliciformes, em forma de cálice. Lógico que a tonsila lingual, que está aqui ocupando a parte posterior da língua, raiz da língua, não tem função de gustação nem de sensibilidade, é função mais ligada à produção de anticorpos, aqui os linfócitos, porque esse aqui é um tecido linfático muito importante na defesa do organismo. Além disso, está acompanhado aqui pela tonsila palatina, que de cada lado também é relacionado ao sistema imunológico. Aqui, posteriormente, temos a epiglote, já conhecido de vocês, sistema respiratório, a última aula passada. E os arcos palato-faríngico, ou palato-faríngeo, e arco palato-glosso, onde está reservado aqui entre os dois arcos as tonsilas palatinas. Um instante para eu tomar um pouco d'água aqui, pessoal.
A sensibilidade gustativa da língua também é variável. A margem da língua, até inclusive, tem um conjunto de papilas que parecem as folhas de um livro, se distribuem como se fossem folhas, quase semi-abertas de um livro. Essas papilas são chamadas de folhadas. Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Essas aqui que aparecem as rugas verticais aqui são as papilas folhadas, que eu não havia mencionado. Lembrando aqui também que a área dessas papilas folhadas, a mucosa, pegando também as papilas, algumas papilas fungiformes, é onde se percebe os alimentos ácidos, como o limão, por exemplo. Então, os cítricos em geral são percebidos mais nessa região da margem da língua, junto ou próximo à raiz da língua, né? Já a margem da língua mais à frente das papilas folhadas, vamos ter a percepção dos alimentos salgados, então o sal aqui presente mais nesse nível, e ao nível do ápice da língua, os alimentos adocicados, os doces, né? Um saboroso doce aqui que está representado aqui, né? O brigadeiro, aqueles que muita gente gosta, é difícil que não goste de um brigadeiro, né? Um delicioso brigadeiro aí. Não sei se vocês estão com fome, vamos falar de comida, né? E aqui, em direção ao sulco terminal, nós temos aqui, pegando o nível das papilas circunvaladas, a sensibilidade do amargo. Então, tomar um café hoje, tomar um café, um chá sem açúcar, você sente um gosto amargo aqui nesta região aqui, olha só. Parece uma asa delta aqui, um bumerangue, né? Essa mucosa aqui, pegando toda essa área verde aqui. E todo o restante, eu tenho a percepção geral, a sensibilidade geral da língua está aqui, representado onde não está pintado, a não ser com essa cor avermelhada, para diferenciar das demais tipos de gustação. Então a gustação inexiste nessa área aqui. A epiglote também, por meio do nervo vago, ela tem sensibilidade gustativa também, tá certo? Mas não específica para um desses ácido, salgado, doce ou amargo, né? Epiglote aqui, localizada aqui como mucosa epiglótica. E aí, lembrando aqui, nós temos a cavidade nasal, a parte nasal da faringe, olha aqui, vamos continuar então, posteriormente ao istmo das fauces, ou da garganta, o estreito da garganta, onde está a tonsila palatina, a úvula palatina. Nós vamos ter aqui esse estreito, é o istmo das fauces. E atrás teremos aqui a orofaringe, parte oral da faringe. Portanto, a comunicação se faz pelo istmo das fauces, com a faringe. Parte aqui, então, essa pequena parte chamada de orofaringe. Superiormente a epiglote, o ápice da epiglote. E também aqui, anteriormente, onde temos aqui a tonsila lingual. Inferiormente, então, a orofaringe, vamos ter a laringofaringe, ou parte laríngea da faringe, e o ádito da laringe, que vai dar entrada à cavidade da laringe. Sendo que nesse processo, a úvula palatina, ela também vai formar uma barreira à progressão do alimento superiormente à cavidade nasal e favorecer o deslizamento desse alimento na deglutição para o esôfago. E nesse processo há um abaixamento, essa epiglote se posterioriza e abaixa e fecha a entrada da laringe, o ádito da laringe, onde o alimento não vai seguir portanto, para a laringe, mas vai seguir para o esôfago. Esse processo da deglutição, então, compreende aqui o bolo alimentar em verde. Ele está ao nível do dorso da língua, que empurra através da sua musculatura e com o fechamento dos dentes e dos lábios, esse alimento vai ser então direcionado para o lugar onde passa o ar, que é a orofaringe, parte oral, e a parte laríngea. Nesse momento, então, a epiglote se abaixa, aqui fechando essa entrada da laringe, e o alimento prossegue para a porção inicial do esôfago, ainda na laringofaringe aqui, depois aqui já abaixo da parte laríngea da faringe,
já onde tem o esfíncter superior do esôfago aqui, ó. Aqui ele está aberto e aqui ele está fechado, e quando se fecha sob a ação da musculatura faríngea, cooperando inclusive para isso, o alimento vai deslizar para o esôfago. E aqui se inicia, a partir da faringe, se iniciam os movimentos peristálticos, que são movimentos de contração e relaxamento da musculatura lisa do canal alimentar. Movimentos esses alternados, iniciando-se da uma porção superior até uma porção inferior do esôfago. Podemos observar então que a cavidade oral, orofaringe, essa comunicação com a cavidade oral aqui é a parte laríngea, portanto a epiglote aqui é a laringe vista anteriormente ao canal alimentar, e a cartilagem cricóidea produz também uma constricção chamada cricofaríngea, estreitando também a luz da faringe, e inferiormente a traqueia, onde nós vamos ter aqui, ou melhor, a traqueia que foi seccionada aqui, a luz do esôfago se dilata, é mais dilatada, auxiliando também no processo de condução do alimento para as extremidades mais inferiores do canal alimentar, para a extremidade mais inferior. Vai existir uma outra constricção ou estreitamento da luz do esôfago, ao nível da passagem do arco da aorta e também da bifurcação da traqueia. Então temos uma constricção aórtica e uma constricção brônquica, né, onde há a divisão também do bronco principal esquerdo e do bronco principal direito. Tem uma constricção aórtica e brônquica. Constricção essa no esôfago. E isso clinicamente é importante porque alimentos que podem perfurar a parede do esôfago, um espinho de um caco de vidro, vamos supor que o indivíduo ingira, vai ingerir, vai passar aqui, pode lesar a parede do esôfago e lesar essas estruturas vizinhas. Uma lesão de artéria seria extremamente grave, que vai levar a uma hemorragia que pode levar a óbito o indivíduo se não fizer uma intervenção cirúrgica para resolver essa situação. Aí a luz do esôfago se torna mais ampla nesse terço ou nessa metade distal, e onde vai existir um estreitamento aqui com a passagem do diafragma, e esse estreitamento é uma musculatura também mais condensada que abre e fecha a luz do esôfago. Então, essa parte aqui do esôfago vai ser chamada aqui de esfíncter esofágico inferior. Então é uma parte de constricção, uma constricção diafragmática pelo próprio diafragma aqui, que está adjacente ao esôfago. O esôfago apresenta essas porções torácica e a porção abdominal, que é mais curta, que corresponde ao término do esôfago, a parte distal do esôfago, a parte abdominal, logo abaixo do diafragma. Então já iniciou aqui a porção infradiafragmática do canal alimentar. Terminou a porção supra e aqui a porção infra começa. E aqui encontramos, logicamente, o estômago, uma estrutura característica abaulada do estômago, chamada de fundo do estômago, bem característica da espécie humana. Aqui o comprimento desde o canal alimentar, aqui, desde o início da cavidade oral até o final do esôfago, em torno de 40 centímetros em média. Aí vocês fazem a contagem, você vê quanto mais ou menos tem, né, o esôfago aqui perto. A extensão do esôfago em centímetros também dá para se medir aqui. Agora, chegando à cavidade abdominal, temos aqui o canal alimentar, onde nós temos que reconhecer que tanto na cavidade torácica, com a pleura, né, e o pericárdio, membranas de tecido conjuntivo e celular que produzem uma secreção serosa. Essas membranas serosas também vão existir nos órgãos abdominais e pélvicos. Então, em vermelho está representada essa membrana serosa, chamada de peritônio. O peritônio, palavra
palavra peritônio só vai existir na cavidade abdominal, não na cavidade torácica, mas tem a mesma função da pleura que existe na cavidade torácica, que é a secreção de líquido, produção de um líquido lubrificante, é o líquido peritoneal. Esse líquido peritoneal vai estar ocupando o espaço entre uma membrana externa e uma interna, e a reflexão ou a união entre a interna com a externa. E esse ponto de reflexão aqui vai formar pregas ou ligamentos que têm denominações diferentes. Essas pregas ou ligamentos são chamados de mesos. Então, quando se menciona aqui mesentério, é a parte do peritônio entre o peritônio parietal e o peritônio visceral. As vísceras aqui do canal alimentar é o trato gastrointestinal, o pâncreas, que aparece aqui, e o rim também não aparece aqui. Uma parte também do intestino delgado aqui, né? Que é exatamente o duodeno. Então aqui teremos superiormente aqui o pâncreas, aqui uma parte aqui que é o duodeno, né? Provavelmente ao nível da flexura duodeno-jejunal, e aqui o jejum ilho, as demais alças seccionadas transversalmente como o duodeno e seccionada aqui como o pâncreas. Então se percebe que os órgãos, o estômago, ele está envolvido quase que completamente, praticamente quase que todo ele envolvido por peritônio, está suspenso nessas alças intestinais, é mantido em posição graças a elas, essa porção do peritônio chamado de meso. Mas o meso, ele tem uma denominação diferente quando ele está interligando o órgão como o fígado, que é o peritônio visceral, ele se reflete, depois se continua nesse ligamento, que vai ser denominado de aumento. Então, aumento menor entre o estômago aqui e o fígado na sua face visceral ou inferior, aumento menor. Aí esse peritônio, essa membrana dupla, se reúne novamente fora do estômago e forma uma estrutura semelhante a um avental, formado em conjunto com 4 lâminas. Então, há uma lâmina mais externa, depois uma média, depois uma lâmina, 2 lâminas médias e uma lâmina mais interna. São 4 aqui, olha. Então, isso aqui é uma reflexão do peritônio que vai descendo como um avental. Quando chega nos segmentos mais das alças intestinais inferiores e intestino grosso, se reflete por trás e sobe. Então, primeiro desce e depois sobe, formando uma espécie de avental, como eu falei. Esse avental, entre essas lâminas do peritônio, contém muito tecido adiposo, que dá um aspecto amarelado. A membrana em conjunto ou as 4 membranas em conjunto são chamadas de aumento maior. Então, aumento menor, unindo o estômago ao fígado, é uma dupla membrana. E o aumento maior é uma quádrupla membrana com 4 folhetos, aumento maior. A função desse aumento maior é justamente manter em posição esses órgãos que estão suspensos, aqui o intestino grosso, ou parte do colo transverso, e o intestino delgado seccionado aqui em 4 alças. Então, esses intestinos vão ser mantidos em posição pela presença desse aumento maior. Então, se inicia a partir da curvatura maior do estômago, desce, depois sobe por trás, vai se refletir sobre o colo transverso, e aqui vai existir um outro meso que se fixa à parede posterior da cavidade abdominal, formando novamente outro meso, então outro ligamento, né? Então chamado mesocolo. E o meso que envolve os intestinos é chamado de mesentério, ou mesododeno. Mesododeno na parte da flexura duodeno-jejunal, mesojejúnio e mesoílio, tá? Para separar as alças, cada uma das alças que esse meso se prende. Portanto, o mesentério, ele
tem a ver com esse nome ligado, esse nome especificamente com relação aos intestinos, né? Intestino esse delgado, duodeno, jejuno e íleo. A cavidade peritoneal, portanto, é todo esse espaço aqui que vai estar lubrificado pelo líquido peritoneal aqui, né? Então aqui não vamos detalhar todos os nomes dos ligamentos aqui, não permite que a gente visualize. Nós vamos ver uma imagem mais adiante com um vídeo do YouTube falando um pouco desse peritônio. Queria mostrar aqui também, desse lado direito, o diafragma, a veia cava superior, o esôfago, a aorta que atravessa o diafragma, bem como o nervo frênico. O nervo frênico, aquele nervo do plexo cervical, ele provém do terceiro, quarto e quinto nervos, ramos ventrais dos nervos cervicais. Então, 3, 4 e 5 formam o nervo frênico direito, nervo frênico esquerdo e o nervo diafragma. Mas o importante é mostrar que essa passagem aqui da veia cava inferior do esôfago e da aorta, eles através de espaços denominados forame da veia cava, ou hiato esofágico, onde passa o esôfago, que é a aula de hoje, né? Ou hiato aórtico, onde passa a aorta. E aqui nesta vista, aqui dá para se entender um pouco melhor também o peritônio parietal, que ele reveste parcialmente o rim, tanto direito quanto esquerdo, órgãos do sistema urinário, e parcialmente, só na face anterior, o pâncreas, mas reveste completamente, por exemplo, o estômago, o baço, que está vizinho ao estômago, e esses órgãos são chamados de peritonizados, né? E quando não são revestidos por peritônio, são aperitonizados, mas aqui um destaque aos órgãos peritonizados, o estômago, intestinos, são peritonizados com algumas exceções, como o intestino delgado, ele é retroperitoneal, ou seja, rim, direito e esquerdo, pâncreas, são parcialmente envolvidos pelo peritônio. Então, posteriormente, não são envolvidos. Então, são órgãos que estão atrás do peritônio, chamados assim de retroperitoneais. E órgãos totalmente revestidos são órgãos peritonizados. E aí, em seguida, eu vou mostrar aqui um vídeo, né? Um vídeo interessante falando da professora Selimara Gamba Lima. Ela descreve aqui nesse vídeo aqui do YouTube sobre o peritônio de uma forma bastante didática, com imagens de boa qualidade. Só um instantinho que eu vou preparar aqui o vídeo, né, para poder assistir essa aula aqui. Só um minutinho só, pessoal. Deixa eu dar uma pequena pausa aqui para preparar o vídeo, já volto.